está, nessa noite, dando continuidade naquilo que nós começamos no domingo passado. Então, se você perdeu a palavra de domingo passado, você procura ali no YouTube ali, para que você possa se contextualizar com aquilo que vai ser falado aqui nesta noite. Êxodo capítulo 12. Aleluias. Glória a Deus. Deus está aqui. Segundo livro da Bíblia. Quantos encontraram, digo amém. Amém. Capítulo 12, a partir do versículo 14. A minha Bíblia é a versão revista e corrigida. Talvez algumas coisas aí, algumas palavras sejam diferentes, mas nós vamos estarmos nos ajustando naquilo que o texto quer nos dizer. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, ou pão com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma ou aquela pessoa, ela será cortada ou será tirada de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação. No primeiro dia em que vocês fizerem isso, vocês vão se reunir. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Também no último dia vocês vão se reunir. E nenhuma obra se fará neles, senão o que cada um, ou cada pessoa, ou cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos, ou vos tirei da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, não comereis, ou comereis, aliás, pães asmos, até 21 do mês, à tarde. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma ou aquela pessoa será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro, tantas pessoas que não são israelitas, esta palavra já é para que quando eles estivessem na terra prometida, quanto o natural da terra, ou os israelitas. Versículo 20: nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Feche os teus olhos, repita comigo, diga assim: Senhor, fala comigo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, primeiro vocês precisam orar. Vou falar aqui de novo. E às vezes é até taxativo, né? Eu não sou muito fã de repetições, de repita comigo, mas às vezes se faz necessário repetir uma oração, porque vocês têm dificuldade de orar, gente. Eu já falei aqui num outro momento sobre a oração, sobre quando nós não temos repertório para oração. Ore a palavra, ore com a palavra. Pega qualquer salmo, Salmo 23, Senhor, você é o meu pastor. Se você é meu pastor, eu sou a tua ovelha, Senhor, então me guia. Começa a orar a palavra. Começa a praticar a oração. Amém? Irmãos, nós vamos dar uma continuidade naquilo que nós falamos no domingo passado, porque
o texto que nós lemos, ela retrata a festa dos pães asmos, a festa que dá continuidade com a Páscoa. Não houve ou não havia um período de tempo para que se iniciasse essa festa. No 10º dia do primeiro mês de Abib, conforme eu falei no domingo passado, iniciaria a Páscoa, ou os preparativos para a Páscoa. No 4º dia, no 14º dia, à tarde, comemoraria então a Páscoa. Eles comeriam um cordeiro. Por que à tarde? Porque é praticamente na viração do dia 14 para o dia 15, visto que os dias dos judeus terminam às 6 ou ao entardecer. Então logo que se iniciaria no dia 15 do mês, do primeiro mês, conforme Deus falou aqui, já eles comeriam a Páscoa, iniciando já a festa dos pães asmos. E por 7 dias eles comeriam esse pão, que é um pão sem fermento. Irmãos, é um pão horrível. Porque é um pão, eu até tinha pedido para que a Jana fizesse uma amostra para que nós pudéssemos experimentarmos esse pão. É praticamente óleo, água e trigo assado, e um pouquinho de sal. E tem um tempo para ser preparado, né, Jana? Desde o início do processo, para você fazer ele até colocar para assar, é 18 minutos. Então, porque o fermento ele leveda, então tem que ser rápido para que não haja fermento. É um processo interessante. Depois você procura no YouTube, lá tem muitas receitas sobre este pão. Então nós vamos falarmos da segunda festa que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu festas para o povo de Israel. Foi o próprio Deus que instituiu a Páscoa, assim também como Ele é o Deus que instituiu a festa dos pães asmos. Na sequência, Deus pediu para que o povo comemorasse a festa das primícias. Depois, 50 dias após a Páscoa, tinha uma festa que é bastante conhecida e famosa. E a festa alguém sabe? Pentecostes, que foi na ocasião que aconteceu o mover, a descida do Espírito Santo e a manifestação do poder de Deus. Depois da festa do Pentecoste, aconteceria a festa das trombetas. E depois das festas das trombetas, aconteceria a festa do dia da expiação. E então, ao findar da colheita, a festa das trombetas, dos tabernáculos. A trombeta já foi. Então, durante o processo de colheita, Deus estabeleceu essas festas para a nação de Israel. Eu fiz questão de citar essas festas, porque conforme eu comecei a observar o que Deus estava tratando com a nação de Israel em relação a essa festa, eu pude ver que elas estão relacionadas indiretamente com a igreja no seu sentido espiritual. Quando nós falamos da festa da Páscoa, você entendeu a semana passada que a nossa Páscoa é Cristo. Hoje que nós vamos falarmos dos pães asmos, nós vamos tirarmos o sentido espiritual dessa festa para a igreja nos dias de hoje. Quando Deus ele estabelece um calendário para Israel, Deus estabeleceu, vocês lembram disso, né? Quem estava aqui domingo passado, diga amém. Deus estabeleceu um calendário para a nação de Israel. Quando Deus estabelece um calendário, Ele também estabelece uma agenda. Ele estabelece, através dessa festa, uma agenda para todo o tempo, para toda a história de Israel. E nós, muitas vezes, estamos de uma forma indireta, ligada a essa agenda de Deus para a nação de Israel. E aí eu começo a observar um primeiro ponto bem interessante, que de fato o nosso Deus, Ele é um Deus organizado. Ele é um Deus que faz planejamento. Ou seja, Ele não trabalha de forma improvisada durante todo o seu tempo, durante os seus dias, não. Cada vez que Ele vai fazer algo, Ele planeja. Cada vez que Ele promete algo à sua vida, não é ao acaso, é para um propósito. O nosso Deus, Ele planeja tudo. Tanto que quando Ele foi criar o homem, imagina Ele chamando o Filho, chamando o Espírito Santo e fala: olha, vamos fazermos o homem. E quem sabe houve um diálogo, mas como assim fazer um homem? Como que você vai fazer? Vamos fazer a nossa imagem. Legal, o Espírito Santo, e daí o que mais? Conforme a nossa semelhança. Então houve um planejamento para fazer. E aí eu fico pensando, o Criador do universo, que criou todas as coisas, tem planejamento, é um Deus organizado. E aí nós olhamos para mim, olhamos para você, eu e você, e nós vivemos de forma improvisada todos os dias da nossa vida, sem planejamento. Nós não planejamos nada. Nós não organizamos a nossa vida. Nós temos dificuldades de organizarmos até mesmo o nosso tempo, igreja. E
Deus, Ele é um Deus que organiza até o tempo, porque Ele estabeleceu o tempo exato. Cada festa que Ele estabeleceu era de acordo com a agricultura de Israel. Um Deus sábio, um Deus que tem planejamento. Aí eu e você, nós apenas agimos de maneira até mesmo ignorantes ou hipócrita, dizendo: não, eu confio em Deus, Eliseu. A minha vida está no controle de Deus. Deus tem o controle e o domínio de todas as coisas. Amém. Deus tem o controle, sim, o domínio de todas as coisas, mas não é porque Ele tem o controle da sua vida que você vai se isentar das suas obrigações. Não é porque Deus tem o controle de todas as coisas que você vai negligenciar muitas vezes a sua vida aqui na terra. Porque, irmãos, para vivermos nessa terra, nós precisamos de planejamento, nós precisamos organizarmos a nossa vida. Você só está aqui hoje pelo planejamento, pela organização que você teve do seu dia. Porque se você vivesse de uma forma improvisada, até mesmo, à tarde eu vejo se eu vou na igreja, você não estaria aqui. Se você está aqui é porque você combinou com a sua esposa, combinou com o seu esposo, com seus filhos, e você está aqui nesta noite. Então houve um planejamento. E aí quando nós vamos vivermos a nossa vida aqui na terra, é aquilo, a história que a Jana contou. Poxa, Deus, Ele age naquilo que nós não podemos fazer, mas o que cabe a mim, o que cabe a você, o que cabe às nossas obrigações, nós não somos isentos de cumprir. O segurar a corda, o entrar na canoa, é comigo, é com você. Deus, Ele provê, sim, Ele provê no sobrenatural, naquilo que foge pela sua própria força. Quando foge o seu controle, aí é com Deus. Por isso que eu penso, muitas vezes, quando eu recebo uma promessa, e você tem que olhar dessa forma, que quando Deus faz uma promessa para você, Ele trabalha com um tempo determinado para o cumprimento dessa promessa. Não ache que se você receber uma promessa da parte de Deus, você já vai ter o cumprimento dessa promessa. Não, porque Deus, pela promessa, Ele nos prepara de uma forma que nós possamos nos organizarmos para receber a promessa que Ele fez na nossa vida. Muitas promessas que você recebeu da parte de Deus, você não está pronto ainda para tomar posse. Por quê? Pela sua vida desorganizada, pela falta de planejamento que muitas vezes você tem. Deus, Ele é organizado. Se Deus fez uma promessa na sua vida, tem um tempo certo para que Ele cumpra essa promessa na sua vida. Amém? Você crê nisso? Aleluias! Aí eu fico pensando que às vezes existem pessoas que recebem uma promessa e elas já querem viver o cumprimento dessa promessa. Eu recebi a promessa de Deus, eu quero viver, já quer colher, né, aquilo que Deus muitas vezes plantou no coração dela como sendo uma promessa. Aí eu começo a observar dentro desse contexto que nós lemos, que a Páscoa é a única festa que não teve colheita, porque era necessário primeiro ter plantio. Sem plantio não tem colheita. Se faz necessário primeiro nós plantarmos para que nós possamos colhermos. É aí o processo, que é a segunda etapa, que é a festa dos pães asmos, também não tem colheita. Ou seja, se você entendeu a palavra que foi ministrada no domingo passado, você sabe que a partir do momento que você participa do Cordeiro Pascal, que é Cristo, através de você crer na palavra dele, através de você aceitá-lo, de você confessá-lo, você vai entender que não é um momento de você colher ainda. Existem pessoas que estão no processo ainda dos pães asmos, ou estão no processo, acabou de receber Jesus, acabou de crer Jesus, acabou de aceitá-lo e confessá-lo publicamente. Então entenda uma coisa, não vai ter colheita. E sim, existe uma próxima etapa primeiro, que é a etapa que nós estamos falando hoje, que é a etapa dos pães asmos. Eu vou trazer isso para o contexto espiritual para que você possa entender essa próxima etapa. Quando nós olhamos na questão dos pães asmos, sem fermento, quando nós olhamos no contexto de fermento na Bíblia, muitos de vocês, se não a maioria, que sabe que a Bíblia, ela simboliza o fermento como pecado. Ou seja, no contexto que nós entendemos hoje, quando a Bíblia refere-se a fermento, está falando ao pecado. Então quando a Bíblia fala, quando Deus fala para que nós tiremos o fermento da nossa vida, ela está falando, olha, se abstenha do pecado. E é interessante nós olharmos dentro desse contexto, porque quando nós se abstemos desse pecado, ou do pecado, nós automaticamente estamos nos santificando a Deus.
E quando você participa do Cordeiro Pascal, quando você aceita Jesus, quando você crê nele, você passa para a segunda etapa, que é a etapa da santificação. E a santificação precisa começar imediatamente, a partir do momento em que você participa da Páscoa, que é Cristo. Aleluias! É rápido, é imediato. A santificação, a santidade tem pressa, irmãos. Deus tem pressa na sua vida, porque a partir do momento em que você aceitou e você vive o processo de santidade, é o momento em que Ele está plantando a promessa dEle sobre você, para que você possa ter o plantio daquele que Ele prometeu na sua vida. Aleluias! Talvez para muitas pessoas hoje possa estar fazendo sentido o porquê que não tem recebido, o porquê que não tem colhido as promessas de Deus. E eu digo isso também no contexto ministerial, que às vezes nós começamos no ministério, desenvolvemos um ministério, queremos colhermos rápidos frutos, não tem frutos ainda. É o processo de santidade, de santificação, é o processo dos pães asmos que nós precisamos passarmos, para que depois haja colheita. Aleluias, glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Comer apressadamente. O texto nos diz isso no versículo 12. Passam e comam rápido. É rápido. O processo de santidade precisa ser imediato na sua vida. Não dá para ficar, enrolando, não. Esse é o contexto dos pães asmos. Então, quando Deus fala através de Moisés, pedindo para que o povo ali comesse os pães asmos, era na verdade uma forma de Deus trazer a memória daquele povo que Ele tinha feito. Era praticamente um memorial que Deus estava colocando sobre os homens, sobre a nação de Israel. Um memorial do que, Eliseu? Da continuidade de um projeto que foi iniciado com a Páscoa. Existe uma continuidade de Deus na sua vida, num projeto que foi iniciado quando você aceitou Jesus, quando Deus estabeleceu para você uma nova agenda. Existe algo em andamento na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, aonde você está. Há um projeto de Deus em andamento, no qual você precisa passar por cada etapa. Participou da Páscoa, que é Cristo, do Cordeiro Pascal, que é Jesus. Amém. O processo, quem sabe alguns estão no processo de santificação. Outros talvez já estejam vivendo as primícias, ou as trombetas. Outro talvez eu fale, irmãos, sobre o significado espiritual para a igreja dessas 7 festas aqui. Vamos ver, vamos orando aí, testemunhando, para que vocês possam aprender. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o processo de santificação. Talvez alguns já tenham passado por esse processo e já estão colhendo, mas muitos ainda precisam passar por esse processo. Talvez eu precise passar, talvez você precisa passar. Quando Deus chama o povo e fala: olha, lembre-se, quando vocês estiverem no processo de santificação, vocês precisam lembrar daquilo que Deus fez por vocês, por intermédio de Jesus. Porque em Êxodo 13:3, quando Moisés fala ao povo da seguinte forma, falando assim: olha, lembrem do dia em que o Senhor com a mão forte tirou vocês da escravidão, do jugo dos egípcios. Lembrem-se desse dia. Portanto, quando vocês estiverem lembrando desse dia, comam pão sem fermento, porque a partir do momento em que vocês estiverem comendo este pão sem fermento, vocês vão lembrar daquilo que Cristo fez. Quando eu e você estivermos buscando um processo de santidade, é como se nós estivéssemos lembrando daquilo que Jesus fez, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Aleluias. Quando você busca o processo de santidade na sua vida, é como se você estivesse trazendo a memória, construindo um memorial no seu coração, sendo grato e falando: não, eu busco um relacionamento, uma santidade com o Pai, pelo aquilo que Jesus fez comigo lá na cruz do Calvário. Aleluias. Aleluias. Bora buscar santidade. Era um memorial que Deus estava trazendo. E tem 3 pontos interessantes que quando eu comecei a ler. Primeiro ponto é a questão da libertação de Israel. Quando Moisés falava: quando você estiver comendo esse pão que é horrível, com ervas amargas, vocês vão lembrar da libertação que vocês tiveram. Quando você buscar o processo de santidade, estiver orando, jejuando, consagrando, é como se vocês estivessem lembrando que Cristo libertou você do jugo do pecado, do poder do pecado, que Cristo libertou você do mundo lá fora. Você consegue lembrar? Vou fazer uma pergunta: vocês se lembram do dia que Cristo salvou vocês? Quem lembra que o dia em que vocês tiveram um novo nascimento? Quem daqui lembra o dia em que levantou a mão e aceitou Jesus? Quem aqui lembra o dia que se batizou? Então você está buscando o processo de santificação, porque você lembra.
Você tem lembrança? É disso que nós precisamos trazermos para a nossa consciência, porque quando eles tinham essa consciência, é como se eles tivessem lembrado que eles foram libertos do jugo da escravidão. Quando você lembra o dia em que você foi liberto, que Cristo te alcançou, você precisa trazer à memória que você foi liberto do mundo lá fora, daquilo que é passageiro. Irmãos, todas as coisas desse mundo passam. Se nós vivermos presos nesse mundo, sobre as coisas materiais, nós nos tornamos escravos desse mundo. E nós conhecemos Cristo, e a palavra nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você conheceu, teve esse entendimento, então você sabe que há uma necessidade de sempre estar trazendo a memória, porque você não consegue muitas vezes viver sozinho, viver desamparado, ou viver aprisionado nesse mundo. Jesus te salvou, Cristo te salvou. E o segundo ponto é que eles deviam se lembrar, pelo fato deles ter deixado de ser escravos. Então, quando eles estivessem comendo daquele pão amargo, com as ervas amargas, eles iriam lembrar que eles eram escravos, mas eles foram libertos. Irmãos, eu e você fomos libertos do mundo, do poder desse mundo. Cristo nos libertou. E às vezes nós somos até arrogantes, achamos que nós escolhemos Jesus, que nós conseguimos nos libertarmos desse mundo sozinho. Você não conseguiu. A Bíblia nos diz: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. E aí a gente, às vezes, somos até arrogantes, achando que por nós mesmos nós conseguimos, somos até presunçosos, achando que por nós mesmos nós conseguiríamos sairmos da escravidão sozinho. Você não conseguiria sair da escravidão sozinho. Se um dia você levantou a sua mão para aceitar Jesus e vir aqui à frente, é porque Deus, através do teu Espírito Santo, tocou no teu coração. É porque o Espírito Santo trouxe na sua vida a consciência de que você está cansado, que você está até mesmo desanimado, abatido, frustrado, porque a palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Talvez você estava cansado do jugo do mundo lá fora, cansado da escravidão, e o Espírito Santo te chamou. Então você não saiu desse processo sozinho, meu irmão. Ninguém tem o poder, ninguém consegue se libertar do poder do pecado sozinho. Davi escreveu isso, Salmo 40, versículo 2, dizendo bem assim, da seguinte maneira: que Deus tirou-me de um poço, ou de um lamaçal de pecado, ou de uma lama, ou de um poço de lama. Foi Ele que me tirou desse poço da perdição e colocou os meus pés firmes sobre a rocha. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz, tirou-me de um poço. Você não saiu sozinho. Você não tem força para sair sozinho. É a misericórdia de Deus que se renova todos os dias das nossas vidas, que te alcançou e que te trouxe para a luz. Aleluias. Não comam pão com fermento. Esta era a lembrança que Deus estava, por intermédio de Moisés, falando para com a nação de Israel. Ou seja, no nosso contexto, se abstenha do pecado e busque a santidade. Não tenha participação no pecado. Irmãos, é interessante que quando eu e você buscamos a santidade nos coloca no lugar, nos mantém com o pé no chão, porque cada vez que você vai se desvirtuar do caminho, cada vez que você está buscando a santidade e de repente você se sente tentado a pecar, o Espírito Santo traz a memória aquilo que Jesus fez. Você fala: não, eu não posso fazer isso, porque eu sou um servo de Deus, eu fui liberto do poder desse pecado. Eu não posso enganar as pessoas, eu não posso errar, porque, irmãos, você não consegue isso sozinho, é só o Espírito Santo que faz isso na tua vida. É somente Deus, por intermédio do teu Espírito, que traz essa consciência e te mantém com os pés no chão. Quando você quer buscar a santidade, irmãos, igreja, isso te mantém alinhado com aquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa se abster do pecado para que você continue vivendo aquilo que Deus tem para você. O contexto de fermento que Jesus cita no Novo Testamento, ele fala também em relação ao fermento. E quando ele fala, ele menciona o fermento, ele atribui a doutrina dos fariseus. Quem lembra dessa passagem? Vocês lembram dessa passagem? Já ouviram uma mensagem do tipo? Falsas doutrinas. Quando Jesus ele atribui o fermento, é a doutrina que é muitas vezes pregada, a salvação pelas obras, heresias. Irmãos, olha, desde aquele tempo até os dias de hoje, a gente vê cada coisa sendo pregada.
cada fermento no pão, que é a palavra, que muitas vezes é acrescentado para que nós, venhamos comermos, e se nós não estivermos atentos, irmãos, a gente ingere esse fermento, a gente gera essa heresia. A gente vê nos dias de hoje quantas igrejas e líderes e pastor falando: olha, você precisa fazer isso, senão você não vai ser salvo, você precisa dar os seus dízimos. Já vi pastor falando isso, que quem não dá dízimo vai para o inferno. Irmãos, isso é uma mentira, a palavra não diz isso. Dízimo é gratidão. Você dando dízimo, dando não, se você é temente a Deus, você vai para o céu. Então a gente vê muitas palavras hoje que são liberadas dentro desse contexto, uma religiosidade descabida que muitas vezes é ministrado nos altares, e às vezes a gente está ingerindo tudo isso, ingerindo todo esse fermento, e vai trazendo muito mal para as nossas vidas espirituais. É por isso que nós muitas vezes não temos força para orar, para louvar, para vir à igreja, porque nós vamos absorvendo tudo que vai vindo. Não, examine e retenha aquilo que é bom. Cuidado com o fermento dentro da palavra, cuidado com a doutrina dos fariseus, cuidado com aquilo que você ouve por aí. Procure examinar as escrituras. Aleluia. Não é só nesse tempo em que nós vivemos que tem esse tipo de coisa, não. Nos tempos da igreja primitiva também acontecia esse tipo de coisa, aonde muitas vezes eram inseridos ali elementos adicionados ao evangelho. Os judeus que se convertiam, o que eles faziam? Eles traziam os elementos da velha aliança para o culto cristão. Tanto que o escritor aos Hebreus, ele escreve a carta aos Hebreus justamente aos judeus, repreendendo e dizendo: olha, vocês não precisam disso, o Cordeiro já veio, o Cordeiro morreu, o Cordeiro ressuscitou, o que vocês precisam apenas agora é crer que Deus o enviou, crer e ser um, para que todo mundo também possa ver que Ele foi enviado por Deus. Vocês não precisam de nada disso. Aleluia, glória a Deus. Não estou bravo, eu estou apenas falando daquilo que Deus pediu para eu falar para vocês. Amém. Oh glória! Então tome esse cuidado, aleluias, em trazer esse fermento para a sua vida, a partir daquilo que você ouve por aí, das falsas doutrinas. Irmão, a sua fé, ela precisa estar alicerçada em Cristo. Cristo, o Cordeiro que morreu por você, morreu por mim. Se estiver nele, irmãos, fique em paz. Nós buscamos uma igreja de palavra, tenho falado sobre oração. E se nós estamos vivendo uma igreja sem fermento, nós precisamos sermos uma igreja, ou aquela igreja que diz: o pão pode até estar duro, mas eu vou me alimentar dele. É esta igreja que nós precisamos nos tornarmos. É aquilo que Deus tem e pronto. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém entra no céu. Em Hebreus mesmo fala isso, capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação ninguém entra no céu. E às vezes nós estamos comendo fermento na palavra, porque nós não temos um filtro daquilo que nós ouvimos, ou de quem nós ouvimos. Então você precisa se abster do fermento para buscar uma santidade. Mas também, nesse mesmo versículo, o escritor fala que aquele que não vive em paz com todos também não entra no céu. Quem não vive em santidade, ou quem não busca a santidade, a santificação, não entra no céu. Mas também não entra quem não estiver em paz com todos. Às vezes nós achamos que estamos eliminando o fermento em alguma área da nossa vida, mas nós estamos pecando em outra. Tiago 4,4 fala que todo aquele que constitui amigo do mundo, automaticamente ele se constitui inimigo de Deus. Por que Tiago diz isso? Ele fala isso em relação a uma relação afetiva, muitas vezes com essa ideologia que é pregada por aí. Por que com essa ideologia que é pregada aí? João, ele vai escrever isso na sua primeira carta, no capítulo 5,19, dizendo que o mundo jaz do maligno, ou o mundo já está sob o domínio do maligno. No capítulo 4, no versículo 3, ele fala que o espírito do anticristo já está habitando no mundo. Ou seja, com tudo isso que nós vimos, aí vem a palavra de Tiago dizendo: olha, aquele que se constitui amigo de tudo isso que está acontecendo é inimigo de Deus. Aquele que concorda, aquele que é complacente, aquele que é negligente com tudo que está acontecendo, é automaticamente inimigo de Deus. Só que quando nós olhamos para a palavra de Hebreus, a paz com todos, não está falando do mundo, mas está falando de pessoas.
Paz com todos é viver em harmonia com as pessoas, mesmo discordando do mundo, mas ter paz com todas as pessoas, porque as pessoas às vezes acham que santidade é isolamento. Eu sou santo, eu não se misturo com o mundo. Irmão, você está no mundo. Quantas pessoas acham que santidade é deixar de falar com algumas pessoas? Irmão, sabe o que é a santidade? Santidade é estar separado para um propósito, mas ser luz aonde há escuridão. Isto é santidade. É não ser amigo do mundo, mas brilhar em meio às trevas. É isso que eu e você precisamos. Porque às vezes tem pessoas que não se reúnem nem com a família no almoço de domingo, porque se julga ser santo demais. Não se mistura com aquela gentalha. Pessoas que muitas vezes não se reúnem nem com amigos, com fraternização de empresa, porque não, eu sou santo, não posso se misturar com esse tipo de pessoa. E às vezes agindo desta forma, acha que está tirando o fermento da vida. Irmãos, não é de fora, não é dos arredores que você precisa tirar o fermento. A Bíblia diz que nós precisamos tirarmos o fermento da casa, de dentro de você. Não é da área externa que você precisa se libertar do fermento, mas daquilo que está dentro do seu coração, daquilo que te move. É daqui que você precisa tirar o fermento. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia dentro desse contexto, ela não condena você estar em meio às trevas. A Bíblia não condena você estar em meio às trevas. Lucas, ele escreve no versículo 79 do capítulo 1, dizendo que nós somos chamados para iluminar o que estão vivendo em trevas, o que estão vivendo nas sombras da morte. É para isso que nós somos chamados. Quando você olha para João 1,5, diz que a luz precisa brilhar nas trevas. Aleluias. E aí você pode estar pensando, mas o Salmo 41, o Salmo 1 diz que nós não devemos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, não é isso? Irmãos, leia o versículo inteiro. Sabe o que o salmista condena ali? Ele condena nós tomarmos conselho dos ímpios. Sabe o que o salmista condena no Salmo 1? Ele condena que nós imitemos os pecadores. Sabe o que ele condena? É quando nós sentamos na roda dos escarnecedores. Portanto, às vezes existem situações de pessoas que estão em trevas, que estão em escuridão, mas não escarnecem do Evangelho, estão apenas cegas, estão apenas surdas, e não conseguem ter clareza, não conseguem enxergar a luz, mas não escarnecem do Evangelho que você, ou da fé que você carrega. Entenda uma coisa, que você tem que ter um discernimento, estar em trevas e luz, estar em trevas e ser luz. Mas a partir do momento em que as pessoas que estão em trevas começam a zombar da tua fé, aí que você aplica o salmo, aí que você aplica a palavra. Olha, então não se assente. Aliás, a Bíblia nem condena, ela fala que são infelizes essas pessoas. Infelizes são, não tem felicidade quem faz isso, porque mesmo estando no ambiente é zoado, é zombado. A Bíblia fala, olha, não fique nesses ambientes não. Porém, se não houver escarnecedores, vocês precisam estar nesse ambiente, porque vocês são chamados para ser luz. Aleluias. Vocês já conhecem aquela ave, a garça? A garça é um animal bem branquinho, coisa mais linda, né? Santidade é ser como a garça, porque aquele bicho, ele pisa na lama e não se suja. Ele anda em meio lamaçal, e você olha para ele, ela tem umas penas branquinhas. Você fica entendendo, está pisando no lodo e não está sujo. É assim que nós precisamos sermos. É interessante que, aí eu fui pesquisar por que ela não se suja. Aí eu entendi que as penas dela tem uma textura, da garça, ela tem uma textura que impede que a sujeira fique grudada. Por isso que você olha para ela, ela está sempre branquinha, sempre alva, branquinha. Você sabia que eu e você, nós temos uma textura também sobre a nossa vida, sobre o nosso coração? Essa textura é vermelha. Essa textura é o sangue de Cristo que está sobre a tua vida. Mesmo você andando em lamaçal, você não se suja, porque o sangue dele te cobre. O sangue dele está com você e não deixa você perder aquilo que você tem buscado, que é a santidade, através do Espírito Santo de Deus. Então comece a olhar dessa forma. Aleluias. Eu sei que em muitos contextos nós falamos que nós não devemos estarmos em algum ambiente, só que tenha discernimento, porque às vezes é Deus que te coloca nesse ambiente, para que você seja luz, para que você possa ser uma garça
mesmo estar nesse lamaçal, mas não se sujar. Eu fico triste que às vezes essa acepção às vezes acontece dentro da igreja, porque existem pessoas, irmãos, que se julgam, né, serem mais santos do que o outro. Ah não, porque o irmão lá deve estar em pecado, então não se mistura com ele. Ah não, porque o irmão não glorifica, eu glorifico mais do que o irmão, então se julga, sem fermento. Ah não, porque eu glorifico mais alto do que o irmão. Mede muitas vezes as pessoas pelas obras, por aquilo em que as pessoas fazem, mede a santidade pelas obras, quando na verdade nós estamos nos tornando verdadeiros fariseus quando nós temos esse tipo de atitude. Vocês lembram o jovem rico? Ah, isso eu faço desde a minha mocidade, guardo todos os mandamentos, coraçãozão lá, inchado de fermento. Isso eu faço desde a minha mocidade, honro meu pai, não peco, não adultero, não faço isso, guardo o sábado e bababá. Coraçãozão só fermento. Se há um coração com fermento nessa noite, Deus quer tirar o fermento da sua vida. Deus quer purificar o teu coração. Aleluias. Ou você é cheio do Espírito, ou você é cheio de fermento, irmão. Aí você escolhe: fermento ou Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão com fome? O fermento ele incha e mostra muitas vezes aquilo que nós não somos. Só que se Deus tirar esse fermento da sua vida, vai sobrar aquilo que você verdadeiramente é, ou aquilo que você deveria ser, a imagem de Cristo. O fermento às vezes impede que as pessoas nos vejam aquilo que Deus nos criou, a imagem dele, a imagem e a semelhança dele. Então vamos começarmos a limpar, né, nosso coração. Não é só do pecado, mas até mesmo do fermento da religiosidade. Tem esse fermento também, porque às vezes a gente transforma uma ordenança, um mandamento de Deus, em uma mera tradição, sem se dar conta do propósito daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes Deus nos deu uma ordenança sobre a nossa vida, uma palavra sobre a nossa vida, e nós transformamos aquilo como uma tradição, simplesmente daquilo que nós cremos. É o mesmo caso quando Deus pede para que eu faça alguma coisa, que até mesmo não é pecado. Deus, você não vai fazer isso, mas eu questiono Deus, mas Deus não é pecado, mas eu não quero que você faça. Mas por que, Deus? Porque eu não quero, porque você não fazer isso faz parte de um plano meu para a tua vida, então não faça isso. E aí eu pego essa palavra, eu quero aplicar para todos vocês aí. Não, porque Deus falou comigo que você... Não, peraí, Deus falou comigo para eu não fazer isso, porque aquilo que muitas vezes Ele pediu para eu não fazer, nem quebra princípio. E aí eu falo, não, se Deus falou comigo, eu trago para ele. Não, faz parte de um propósito de Deus para a minha vida. E às vezes tem coisas que Deus pede para você, que faz parte de um propósito de Deus para a sua vida específica, porque nós temos propósitos e promessas diferentes. Então aprenda a ouvir, mas não é pecado e ninguém da igreja faz. Mas se Deus pediu para você, meu irmão, eu não sei nem por que eu falei isso agora, faça, cumpra. E existem coisas que você não pode nem compartilhar, coisas que Deus pede para você, que se você falar para o teu irmão vai achar que você está sendo muito religioso demais, né? Se Deus pediu algo, você vai compartilhar com o irmão fala, larga a mão de ser bobo. Mas Deus pediu para você, não quebra princípio, não fere o mandamento, não acontece nada. Aí você compartilha, o seu irmão não entende, e aí mói você, fala, você é muito religioso. Não, calma aí. Então às vezes tem coisas que Deus pede para você, que não dá para você compartilhar com ninguém, porque eles não entenderiam. Então guarde para você. É um relacionamento pessoal que Deus tem com você. Mas por isso tem que tomar cuidado. Se Deus pediu para você, não impõe isso como uma religiosidade para as pessoas, senão você vai estar trazendo um fermento para outras pessoas. Às vezes transformar aquilo que Deus pediu numa tradição, e aí cumprir só porque é uma tradição, simplesmente uma tradição. Aleluias. E isso muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, porque quando eu falo no costume e tradição, muitas igrejas têm alguns costumes que são até mesmo rigorosos, alguns usos e costumes, por assim dizer, que são, né, muito rigorosos demais.
E às vezes eles têm esse costume por tradição, e eles nem sabem ao menos explicar o porquê que eles fazem isso. Tem pessoas, tem igreja, por exemplo, que fala: fulano, ciclano, beltrano não pode tomar santa ceia. E aí eles seguem como uma tradição que o fulano não pode tomar santa ceias, mas não explicam o porquê que o fulano não pode tomar santa ceia. Às vezes transforma um mandamento, uma ordenança de Deus em uma tradição. Por exemplo, o batismo: nós batizamos por tradição. Não é por tradição, é uma ordenança. Ide pregar e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que nós temos que tomarmos cuidado em transformarmos uma ordenança em tradição? Porque a tradição, ela é um costume, e o costume pode ser mudado. Agora, o que é uma ordenança não pode ser mudado. Se Deus pediu para batizar, é para batizar. A gente tem que tomar esse cuidado, irmãos. Eu tenho que tomar esse cuidado. Você precisa tomar esse cuidado para que você possa entender o todo daquilo que Deus está trazendo, Poxa, por que não faço isso? Por que Deus pediu isso? Entenda. Não transforme isso apenas em uma tradição. Eu até vou falar que não é pecado a gente seguir uma tradição. Quando nós seguimos uma tradição que não fere, não quebra princípios, mas não há pecado nisso. Nós podemos sim seguirmos essa tradição. O pecado muitas vezes está em nós transformarmos uma tradição ou um mandamento em uma tradição. E aí seguirmos aquilo ali só por tradição, sem saber o propósito, o significado daquilo que muitas vezes está nos dizendo. Eu contei a história aqui do banco branco, na semana passada. Então procure saber se é o diferencial uma tradição de uma ordenança. Procure ter esse diferencial. Porque o erro que a Bíblia nos fala, Jesus ele fala isso, Mateus 22, 29 eu acho, dizendo que o nosso erro muitas vezes é não conhecermos as Escrituras. Quando você não conhece, eu não conheço, a gente está muito fadado a errar. Nós precisamos conhecermos aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Deus fala. É interessante que quando nós olhamos dentro desse contexto da palavra, quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo no quesito corpo, que nós somos o corpo de Cristo, que nós devemos estarmos isso, ali nós vemos que estar no corpo e cumprir um papel no corpo é uma ordenança da palavra. Não é uma mera tradição. E às vezes muitos acham que vir na igreja é apenas uma tradição. E aí é que está o perigo. Porque se achar que apenas vir na igreja é uma tradição, automaticamente nós entendemos que é um costume. E o costume pode ser mudado. Mas não. A palavra nos diz: congregue. A palavra nos diz: esteja cumprindo o teu papel no corpo, esteja inserido no corpo. É a palavra que diz, irmãos. Então nós não temos que termos esse entendimento que vir à igreja somente é uma tradição. Estar no corpo, cumprindo o papel no corpo, não é tradição. É uma ordenança da palavra para a nossa vida. Então você precisa aprender a diferenciar a tradição de uma ordenança. Se ele ordenou, está falado, não é tradição. Tradição pode ser mudado. No nosso culto cristão, por exemplo, o culto que nós fazemos, existem algumas tradições que não ferem os princípios bíblicos, e nós fazemos e louvamos a Deus por isso. E nós somos abençoados através de tradições que nós fazemos que não ferem princípios. Por exemplo, os departamentos que se tem na igreja hoje. Ontem tivemos um encontro de mulheres, foi uma bênção, uma palavra abençoada, os cultos específicos, é o culto de ação de graça, é o culto de louvor e adoração, é uma tradição que a igreja tem, e isso nós podemos trazer para nós como aprendizado, como um momento específico de sermos gratos a Deus. Quando Deus estabeleceu a Páscoa, é uma ordenança específica. Quando nós fazemos um culto, às vezes nós tomamos como uma tradição, mas nós louvamos a Deus. Nós não podemos colocarmos isso, uma tradição, como uma ordenança. Aí não, aí nós estamos pecando. Mas quando nós temos, por exemplo, as campanhas, que hoje não é campanha mais, é série de mensagens, mas é campanha, só mudaram o nome, é uma tradição que a gente faz, é uma campanha, um culto de libertação, amém, não fere em princípio. O Deus é exaltado, é glorificado, o Evangelho é pregado, as vidas é alcançada, amém. Então nós cumprimos o nosso culto, algumas tradições que não quebram princípio. Porém, colocar essas tradições como uma ordenança, aí nós estamos errando. Aí eu chegar aqui e pregar, não, porque a palavra diz que nós temos que fazermos culto das mulheres. Tem na Bíblia isso, irmão. Por isso que eu preciso diferenciar, e você precisa diferenciar e ter a maturidade de usar isso em benefício do reino. Por que eu estou falando isso? Porque a festa dos pães asmos
não era meramente uma tradição, era uma ordenança. Você aceitar Jesus e deixar de fazer tudo o que você fazia lá fora não é uma tradição cristã, é buscar santidade, é uma ordenança. Santificai-vos, a palavra nos diz isso, santificai-vos na palavra. Santifiquem, em vários versículos bíblicos você vai ver uma ordenança para mim e para a sua vida. Santifiquem, não é uma tradição. As pessoas acham, agora vai para a igreja, vai mudar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer, porque a cultura é a tradição. Não é a cultura, não é a tradição, é a palavra, é aquilo que Deus pediu para você. Amém? Então a buscar a santidade, assim como a festa dos pães asmos, só faz sentido quando vem seguido da festa da Páscoa. Então não tem por que a pessoa às vezes buscar a santidade se não recebeu Jesus, se não aceitou Jesus. Não tinha por que ele comer ou participar da festa dos pães asmos sem antes ter participado da Páscoa. Tudo está ligado. Você crer em aceitar Jesus, em buscar a santidade, está ligado uns aos outros. Então entre em santidade, busque a santidade. E às vezes para buscar a santidade você precisa exonerar algumas coisas da sua vida. Você precisa tirar alguns itens da sua vida para que você possa buscar a santidade. Jesus ele fala bem assim uma passagem bastante interessante, dizendo: se os teus olhos te fazem pecar, arranca eles. Se as tuas mãos te fazem pecar, corte as suas mãos. Jesus ele não estava falando de automutilação. Jesus não está falando para você arrancar os seus olhos, não. É um outro sentido que ele está aplicando. Quando ele diz isso, não é literal. Ele apenas exemplifica, né, como um ato de você cortar o mal pela raiz. Sabe? Cortar os gatilhos que te fazem pecar. Tirar. Você vai vencer o pecado? Legal. Só que procure ver o que te leva ao pecado. Porque se você quiser lutar apenas contra o pecado, não vai dar certo. Lute contra os gatilhos que ativa muitas vezes o sentimento de você pecar. Às vezes você fica orando, irmão. Tem coisa que a oração não vai resolver na sua vida, não. A oração sem a ação não vai dar certo. Sabe por quê? A nossa natureza ela é caída. Então você às vezes viu, tem pessoas que até oram: eu queria que Deus me desse graça, que me desse força para que eu pudesse vencer o pecado. Quantas vezes eu orei assim? Quantas vezes você já orou assim? Senhor, me dá força para vencer o pecado, me dá graça, viu? Deus não nos dá graça para vencer o pecado, não. Infelizmente, isso não acontece. Mas Ele nos dá graça para resistir ao pecado. Não há provação que Ele nos coloca, ou pecado que Ele muitas vezes permite que o inimigo coloque à nossa frente, que nós não possamos resistir. Então Ele não vai dar força para você vencer, mas Ele vai dar força para você resistir. Resista que Ele vai. Resista que Ele vai. Sabe por que isso acontece? Para que você não fique se vangloriando em você mesmo, achando que por conta própria você venceu o pecado. Não, irmão. Você não vence o pecado sozinho. Você não vence, é pelo sangue de Jesus. É somente por sujeição. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então esse é o processo que nós estamos vivendo agora. Talvez você esteja vivendo, que é de buscar a santificação. Então entenda o momento, ou a fase, ou a agenda de Deus na sua vida. Você está querendo colher algo que às vezes não houve plantio. Então viva intensamente cada etapa, porque quando Deus ele muda o nosso calendário, a partir do momento em que você aceitou Jesus, creu e recebeu Jesus na sua vida, o seu calendário foi alterado. Deus estabelece uma nova agenda para a sua vida. Então viva cada uma dessas etapas. Viva o processo da Páscoa. Viva o processo da santidade, que vai chegar às festas das primícias na sua vida, e você vai colher tudo aquilo que hoje você vai estar plantando em uma vida em santidade. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Coloca de pé nessa noite. Aleluias, que esta palavra para hoje possa te trazer consciência, que a busca pela santidade na sua vida possa te fazer lembrar daquilo que Jesus fez por você. Tirou do lamaçal de pecado e firmou os meus pés sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Aleluias.